Um silêncio tenso pairava sobre o Mar Negro quando, sem aviso, uma enxurrada de pequenos zumbidos cortou o ar. Como pode um bando de drones diminutos derrubar aquilo que Putin chamava de fortaleza inquebrável? O que aconteceu naquele 21 de setembro de 2025 mudou para sempre a balança de poder na península, revelando que a tecnologia oculta pode transformar o impossível em realidade. Mas o que realmente fez esses invasores voadores romperem o domo de defesa que custou bilhões ao inimigo? No dia anterior, o exército ucraniano havia decidido romper o silêncio. Operadores da unidade especial de elite guiaram os kamikaze, drones marítimos leves, quase invisíveis ao radar, direto ao coração da Crimeia. O alvo era o lendário B-12 Shika, a gaivota anfíbia da frota do Mar Negro, capaz de pousar na água ou na terra. Quando os explosivos de alta potência atingiram as asas metálicas, chamas vorazes consumiram duas dessas aeronaves, reduzindo a poeira o mito de invulnerabilidade russo. O cheiro de gasolina ardeu no ar, o estrondo das explosões ecoou como trovões sobre as ondas. Mas será que o abalo foi suficiente para derrubar o escudo de defesa aérea? Com as gaivotas incendiadas, a madrugada trouxe outro trovão. 3 helicópteros Mi-8, verdadeiros cavalos de carga do exército russo, foram abatidos enquanto estavam estacionados. Enquanto as hélices giravam em silêncio, o som metálico das explosões rasgou o céu, e o cheiro de pólvora perfurou a madrugada. Ao mesmo tempo, um radar móvel 55ZH-6 Unibo-U, o guardião dos S-4 e S-5 que Vladimir exibia como sua muralha impenetrável, foi reduzido a destroços fumegantes. Sem aquele cão de guarda, a rede de alerta perdeu a visão e o ouvido. Como uma sombra que se apaga, a proteção russa ficou cega. E quais seriam as consequências de um guarda-radar eliminado no meio da tempestade? A noite não terminou. Em 22 de setembro, as forças ucranianas lançaram uma ofensiva coordenada contra as bases aéreas de Katyusha e Belbek, verdadeiros nós de força da aviação russa. Enquanto o vento carregava o odor de diesel, mísseis cortaram o ar, atingindo pistas e hangares. As explosões iluminaram o horizonte como fogos de artifício sinistros, anunciando que o céu sobre a Crimeia já não seria mais um refúgio seguro. O que resta para o invasor quando seu próprio céu se torna um campo de batalha? O próximo alvo está à espera, pronto para cair. O que realmente aconteceu quando, numa manhã fria de 21 de setembro de 2025, drones ucranianos perfuraram o que a própria propaganda russa chamava de fortaleza inexpugnável na Crimeia? O som das turbinas duplas dos aviões anfíbios B-12 cortava o ar, mas a verdade por trás da aparência robusta desses mauriscos do mar era outra. Eles eram os olhos e ouvidos da frota russa do Mar Negro, capazes de ouvir o sussurro dos submarinos que deslizam nas profundezas. A missão principal dos B-12 era a guerra antissubmarina. Equipados com boias de sonar avançadas e detectores de anomalias magnéticas, eles podiam localizar e caçar submarinos inimigos que se moviam silenciosamente nas águas. Ainda que a Ucrânia não possuísse submarinos próprios, nos últimos meses esses aviões focaram um alvo ainda mais perigoso, os drones marítimos kamikaze. Essas máquinas furtivas, pequenas e feitas de compósitos, caçam navios russos um a um, quase invisíveis para os radares convencionais. Voando a baixa altitude e escaneando a superfície com sensores especiais, os B-12 tornaram-se uma das plataformas mais eficazes para interceptar os kamikaze antes que deixassem o porto ou alcançassem suas vítimas. A segunda tarefa dos B-12, igualmente crucial, era a patrulha marítima e a coleta de informações. Capazes de permanecer no céu por horas sobre o vasto Mar Negro, monitoravam movimentos de navios e aeronaves da OTAN, extraíam inteligência e mantinham a frota russa em constante estado de alerta. Assim, destruir 2 desses aparelhos não significou apenas abater 2 máquinas antigas, significou cegar e ensurdecer a frota do Mar Negro, deixando-a vulnerável ao ataque naval ucraniano. No mesmo dia em que os B-12 foram abatidos, as forças ucranianas já preparavam outro golpe devastador. O pesadelo de 21 de setembro para as forças de ocupação russas não terminou com a queda dos mauriscos. O ataque ucraniano se assemelhava a uma sinfonia mortal, regida por um maestro implacável. Em outro canto da península, outra operação ucraniana desencadeou sangue e fumaça, helicópteros Mi-8,
Mi-8, a espinha dorsal da mobilidade russa, foram incendiados enquanto permaneciam estacionados. 3 desses aviões, versáteis e indispensáveis para transportar soldados, evacuar feridos e reabastecer trincheiras, desapareceram em chamas, comprometendo drasticamente a capacidade de resposta rápida do exército ocupante. Mas o verdadeiro troféu daquela madrugada foi a destruição de um radar decisivo. Não se tratava de um equipamento comum, era o radar móvel Unibo-U, conhecido como MEBU-U. Essa avançada estação de alerta precoce podia detectar não apenas aeronaves convencionais, mas também caças furtivos como F-35 e mísseis de cruzeiro de baixa altitude, como o Storm Shadow, a centenas de quilômetros. O MEBU era o cão de guarda da defesa aérea da Crimeia, guiando os mísseis S-400 e S-500 rumo aos alvos. Quando o fogo consumiu o radar, o guarda-costas da rede de defesa ficou cego, permitindo que aviões de caça e mísseis de cruzeiro avançassem sem serem percebidos. Então surge a pergunta que ecoa pelos campos de batalha: como uma armadura supostamente impenetrável, composta de S-400, S-500 e o radar MEBU-U, pode se transformar em papel diante de drones que custam apenas algumas centenas de milhares? A resposta está nas fragilidades sistêmicas da tecnologia e da doutrina militar russa. Primeiro, esses sistemas foram projetados para enfrentar inimigos diferentes, jatos de alta altitude e mísseis balísticos, e não pequenos drones de perfil baixo e assinatura mínima. Em seguida, a tática ucraniana usa enxames. Drones isca disparam os radares e gastam mísseis caros, enquanto os kamikaze verdadeiros avançam por rotas inesperadas. Por fim, a corrupção, a falta de disciplina e a inadequada manutenção corroem até os mais avançados equipamentos, tornando-os ineficazes quando mais se precisa. Com essas duas ofensivas coordenadas, a Ucrânia não apenas marcou um ponto de virada histórico, mas abriu o caminho para o próximo capítulo, a queda definitiva da supremacia aérea russa na Crimeia. O que virá a seguir? Bases aéreas como Belbek e Katyusha, já enfraquecidas, podem se tornar alvos fáceis para mísseis e drones ucranianos, selando o destino da península sob um céu cada vez mais hostil. A tempestade ainda não acabou, e o próximo trovão pode mudar tudo. Os acontecimentos da manhã de 21 de setembro de 2025 marcaram uma reviravolta histórica na batalha por Crimeia. Nesse dia, os drones ucranianos executaram um ataque impressionante, cuja magnitude fez tremer a estrutura militar russa. Os alvos, 3 helicópteros Mi-8, que constituem a espinha dorsal da Força Aérea Russa, e uma estação de radar vital para a defesa na região. O resultado foi devastador, os helicópteros foram destruídos enquanto estacionados. O Mi-8 é um helicóptero extremamente versátil, empregado para uma variedade de missões, desde transportar soldados até as linhas de frente até evacuar feridos. Esses aparelhos desempenham um papel crucial em operações em uma região como a Crimeia, onde as linhas de logística estão sempre sob ameaça. A perda de 3 helicópteros em uma única operação representa um golpe severo para a capacidade de resposta e o ritmo operacional das tropas russas na península. Ainda mais impactante foi a destruição da estação de radar 55ZH-6 Unibo-U, uma das mais avançadas do arsenal russo. Este radar tinha a capacidade de detectar não apenas aeronaves convencionais, mas também modelos furtivos, como o F-35, e mísseis de cruzeiro que voam baixo, como o Storm Shadow Scalp, a centenas de quilômetros de distância. O MEBU era considerado o guardião da defesa aérea da Crimeia, conferindo alertas a sistemas de ataque como os S-400 e S-500 sobre alvos em potencial. Com a destruição desse sentinela, a rede de defesa da Crimeia ficou efetivamente cega. Agora, os mísseis de cruzeiro ucranianos, e possivelmente até os da OTAN, podem infiltrar-se no espaço aéreo sem serem detectados. Portanto, o que ocorreu não foi apenas a destruição de 3 helicópteros e uma estação de radar. Foi uma facada no coração do que se acreditava ser um escudo de defesa impenetrável. Com bilhões de dólares investidos em sistemas S-400 e S-500, e uma ostentação contínua do poder militar russo por parte de Putin, a grande pergunta que ecoa é: como um arsenal tão sofisticado se tornou um tigre de papel diante de drones ucranianos que custam apenas uma fração desse valor? O que está acontecendo na Crimeia, onde a superioridade aérea russa parece estar em colapso?
A perplexidade sobre a falha da defesa aérea russa em Crimeia se aprofunda. Bilhões investidos em sistemas S-400 e S-500, projetados para enfrentar caças de alta velocidade e mísseis balísticos, tornaram-se ineficazes. O que está acontecendo? Por que esses sistemas, apontados como impenetráveis, se tornam tigres de papel diante de drones ucranianos que custam apenas alguns milhares? A resposta a essa questão está nas fraquezas sistêmicas da tecnologia militar russa. Primeiro, esses sistemas foram concebidos para um inimigo errado. Os S-400 e S-500, embora sofisticados, não contavam com a versatilidade necessária para enfrentar os drones kamikazes ucranianos, que têm um perfil completamente diferente. Esses veículos aéreos não tripulados são pequenos, voam a baixa altitude e possuem assinado radar reduzido, devido aos materiais compostos utilizados em sua construção. Utilizar um poderoso míssil S-400, que custa fortunas, para derrubar um pequeno drone, é tão ineficiente quanto disparar um míssil balístico para eliminar um mosquito. Em segundo lugar, a tática ucraniana é engenhosa. Ao invés de lançar um único drone, a Ucrânia orquestra ataques coordenados em várias camadas. Inicialmente, drones enganosos são enviados para ativar os radares russos, forçando-os a desperdiçar mísseis interceptores caros. Com os sistemas de defesa ocupados e sem munição, os drones kamikazes se aproximam dos alvos, vindos de várias direções. Essa tática de enxame confunde até mesmo as defesas mais avançadas, ao forçá-las a se concentrar em diversos alvos simultaneamente, esgotando sua capacidade e incapacitando todo o sistema. Por fim, destaca-se a crônica deterioração interna das forças russas. A corrupção, a falta de disciplina e a incompetência corrói a eficácia de uma máquina militar projetada para ser a melhor do mundo. Um sistema avançado se torna inútil em campo quando quem opera é mal treinado ou quando as manutenções são negligenciadas, deixando peças críticas faltando devido à corrupção. Este cenário catastrófico revela que as operações coordenadas de 21 de setembro não são mais simples sucessos militares, mas uma forte sinalização de que um novo ato na Guerra de Crimeia está em curso. Com a defesa aérea comprometida, os ativos mais valiosos e os recursos de transporte da Rússia destruídos, a ocupação da península está mais vulnerável do que nunca. E agora, qual será a próxima jogada da Ucrânia? As bases militares da região, antes consideradas seguras, estão prestes a se tornar os novos alvos em um jogo mortal. As cinzas ainda pairam no ar, mas a tempestade que se aproxima promete ser devastadora. Em apenas um dia, a Ucrânia estava pronta para desferir outro golpe. Em 22 de setembro, os alvos eram os aeródromos Katyusha e Belbek, essenciais para o poder aéreo russo. Katyusha abrigava unidades de aviação da frota do Mar Negro e suas indispensáveis helicópteros, enquanto Belbek sustentava os caças Su-27 e Su-30 mais modernos. Com o radar Nebu arrasado um dia antes, a capacidade de defesa russa foi severamente comprometida. As defesas da península se tornaram ineficazes. Ouvindo o rugido dos motores e sentindo a tensão atingir seu pico, cada soldado russo soube que a fortaleza estava em ruínas. A supremacia aérea sobre Crimeia está ao alcance, enquanto as últimas defesas russas se despedaçam, e um novo capítulo de destruição se inicia. Mas o que acontecerá quando os últimos caça e helicóptero da Rússia forem eliminados? A história ainda está sendo escrita, e a batalha pelo céu de Crimeia atinge um ponto crítico. Resumo rápido: a estrutura militar russa está corroída por corrupção, falta de disciplina e incompetência. Mesmo sendo considerada a melhor do mundo no papel, ela falha no campo quando operadores mal treinados não mantêm o equipamento, e peças críticas desaparecem nas sombras do desvio. Gancho explosivo. Como um exército de elite pode ser derrubado por drones que custam menos de $100 mil? O som das explosões ainda ecoa, o cheiro de pólvora se mistura ao sal da água do Mar Negro, e o horizonte de Crimeia se torna um campo de batalha de luzes cintilantes. Na madrugada de 21 de setembro de 2025, drones kamikaze, guiados por operadores da Unidade Especial das Forças Armadas Ucranianas, encontraram o alvo que Vladimir Putin chamava de Fortaleza Intransponível, os lendários gaivotões, B-12 Chica da frota russa do Mar Negro.
Essas embarcações anfíbias, verdadeiros olhos e ouvidos de submarinos, comandavam o silêncio subaquático com boias sonar e detectores magnéticos. Quando os drones alcançaram suas marcas, chamas vorazes engolfaram não apenas duas das máquinas, mas também a ilusão de invulnerabilidade que a Rússia tanto ostentava. A precisão cirúrgica ignorou o suposto domo de defesa aérea, feito de sistemas S-400 e S-500, provando que a tecnologia avançada pode ser contornada por estratégias astutas. Flashback. Lembra o rugido dos motores duplos das B-12 Chica, o brilho frio das hélices contra o mar escuro, o cheiro metálico de óleo queimado quando a primeira explosão rasgou o ar. Foi como assistir a um titã ser despedaçado por insetos de ferro. Com os gaivotões fora de combate. A frota russa ficou cega e surda, incapaz de rastrear os drones kamikaze que rondavam suas costas. No mesmo dia, outra operação ucraniana atingiu helicópteros Mi-8, verdadeiros corcéis de guerra, e uma estação de radar 55ZH-6 Unibo-U, o vigia que avisava sobre ameaças desde centenas de quilômetros. Destruir o radar foi como cortar a cabeça de uma serpente, sem o Nebu-U. Os sistemas S-400 e S-500 perderam o sentido de direção, deixando o céu sobre a península vulnerável a mísseis de cruzeiro e aviões furtivos. Cliffhanger. Se o mais caro escudo de defesa pode ser abalado por drones baratinhos, que mais a Ucrânia reserva para o próximo nascer do sol? Os ataques coordenados de 21 de setembro deixaram a ocupação russa vulnerável. Bases aéreas como Belbek, Jangói e Vardeyskoe, antes fortalezas de caças Su-27 e Su-30, tornaram-se alvos fáceis. Em apenas 24 horas, a fumaça da operação histórica ainda pairava, quando, em 22 de setembro, os campos de Katyesha e Belbek foram novamente incendiados. Katyesha, base vital das unidades de aviação naval da Frota do Mar Negro, e Belbek, ponto estratégico próximo a Sevastopol, perderam sua proteção. Sem o Nebu-U, o céu russo não conseguiu defender nem seus joias mais preciosas. Os últimos cravos de ferro, helicópteros, caças e radares, foram cravados, anunciando o fim do domínio aéreo russo na península. Pergunta final. A fortaleza que parecia impenetrável vai ruir totalmente, ou ainda há cartas escondidas no baralho russo? O futuro da guerra em Crimeia está prestes a ser escrito com fumaça, metal ardente e o eco de drones que desafiam gigantes. Resumo da parte anterior. A defesa russa perdeu a capacidade de proteger seus maiores tesouros. Os ataques cravaram os últimos pregos no caixão do poder aéreo russo na península. O domínio de fogo e aço do céu revelou uma verdade inevitável. A fortaleza caiu. Será que a Rússia ainda consegue segurar a Crimeia quando seu céu se transforma em deserto? A resposta surge em fumaça e metal incandescente, enquanto o som das explosões reverbera nas margens do Mar Negro. A meta final de Kiev é conquistar a supremacia total nos ares da península, destruindo os últimos aviões e helicópteros russos ainda em operação. Ao mesmo tempo, os portos navais de Sevastopol e Feodosia sentem a pressão aumentada. As últimas embarcações de guerra, navios porta-mísseis Calibro e submarinos atracados, tornam-se alvos fáceis para os sistemas Etcon e os mísseis Netuno. O objetivo? Aniquilar a frota do Mar Negro, não apenas enfraquecê-la. Com a frota zerada, a estratégia muda para os nervos vitais da Crimeia, centros de comando e controle, depósitos de munições, linhas férreas e, acima de tudo, a ponte de Kerch, a única e frágil ligação entre a península e a Rússia. Essa ponte, inaugurada com pompa em 2014, agora pode se tornar o ponto de ruptura que mudará o rumo da guerra. A cada hora que passa, a Crimeia escorrega das mãos de Putin. O que antes era celebrada como a maior vitória nacional, agora se transforma num pesadelo estratégico, um cemitério militar e um desastre político para o Kremlin. O pânico cresce entre soldados e colaboradores, a confiança se desfaz como névoa matinal sobre a água. Os Garças, que caíram em 21 de setembro de 2025 não foram apenas duas aeronaves em chamas, foram o último suspiro do sonho de 10 anos de Putin sobre a Crimeia. Quando um castelo desmorona, não são só armas que jazem nos escombros, mas também milhares de vidas civis que acreditavam nas promessas vazias de segurança e prosperidade. O colapso militar desencadeou uma catástrofe humanitária,
pânico em massa e a dolorosa falência de um projeto imperial. E agora, enquanto a fumaça ainda paira sobre a península, qual será o próximo alvo que levará a Rússia a seu ponto de ruptura final? O futuro pendura-se no fio da última esperança ucraniana. Depois do colapso militar e do pânico generalizado que se seguiu aos ataques de 21 de setembro em Crimeia, o cenário mudou drasticamente. A Ponte Kerch, símbolo da ligação eterna entre Rússia e Crimeia desde 2014, revelou-se um corredor sombrio, uma rota para o inferno. O que antes celebrava uma vitória tornou-se a via de fuga desesperada para dezenas de milhares de russos, agora aterrorizados e amontoados como ratos fugindo de um navio afundando. Você consegue imaginar o som sufocante dos motores de carros parados por horas, a tensão no ar pesada, como se o menor ruído pudesse desencadear uma nova tragédia. Naqueles dias, o sonho prometido de segurança e prosperidade evaporou. Não havia mais esperança, apenas o medo constante de um míssil tempestade ou sombra pairando sobre suas cabeças. Os ataques de 21 de setembro foram o estupim. Crimeia, até então considerada invulnerável para muitos, tornou-se um campo de tiro para as armas mais avançadas da Ucrânia. Uma evacuação em massa começou, mas não uma retirada organizada e calma. Era uma fuga caótica e frenética, feita por aqueles que tentavam em vão encaixar suas vidas em poucas malas, enquanto suas comunidades eram engolidas pelo caos. Na estrada para a Ponte Kerch, a paisagem parecia uma pintura mórbida de desesperança. Filas intermináveis de veículos, desde carros de luxo até velhos automóveis Lada, avançavam a passos lentos para salvar o que restava de suas vidas. E em meio a esse congestionamento infernal, a cruel desigualdade do sistema de ocupação tornou-se chocantemente clara. Oficiais poderosos da segurança estatal, políticos locais corruptos e empresários ricos fugiam por corredores secretos abertos por privilégios e subornos. Enquanto isso, professores, médicos e trabalhadores, aqueles que acreditaram no mundo russo prometido, eram abandonados, presos no caos e na incerteza, com suas esperanças despedaçadas. Eles, que foram o motor humano do projeto imperial, agora se viam vítimas descartáveis. Mas o que realmente transforma essa história em algo de arrepiar não é só o abandono ou o medo. É descobrir que toda essa fortaleza, que Putin vangloriava como invencível, está ruindo não só por ataques de alta tecnologia, mas também pela corrupção e pela incompetência que corroem seu coração. Será que um império que se apoia na força bruta e na arrogância pode resistir quando perde a fé dos que vivem sob sua sombra? Essa ponte, que deveria ser a ligação da glória russa com Crimeia, tornou-se um túmulo ambulante, um caminho para a desintegração do sonho imperial e o prenúncio do fim daquela ocupação. Quem realmente acreditaria que, por trás da cortina de poder e grandiosidade, o maior inimigo seria o medo humano e a traição interna? O que vem a seguir depois desse colapso? Como um sonho pode se tornar um pesadelo tão rápido? E, mais importante, quem terá coragem para enfrentar a tempestade que ainda está por vir? Apenas o tempo dirá, mas uma coisa é certa, o que parecia ser um castelo impenetrável está, de fato, ruindo diante dos olhos de todos. Você já imaginou como um império pode ruir ao perder o controle de um simples estreito marítimo? Em 2025, uma reviravolta dramática mudou para sempre o equilíbrio de poder no Mar Negro, e quem saiu vitorioso não foi um dos gigantes tradicionais, mas a Turquia. Como esse país passou a deter as chaves que controlam uma das rotas mais estratégicas do mundo? E por que a queda da frota russa desencadeou uma onda de consequências que ninguém previa? Agora, sozinha, Ankara decide quais navios de guerra podem cruzar o Estreito do Mar Negro, segundo a histórica Convenção de Montreux, firmada em 1936. Antigamente, essa autoridade era apenas um poder entre outros, mas com a fragilização da Rússia nessa região, esse controle tornou-se a peça-mestre do tabuleiro geopolítico. Imagine o peso disso. A Turquia ganhou uma alavanca diplomática poderosa, influenciando desde a aliança da OTAN até as complexas negociações globais. Mas as mudanças não param por aí. Por anos, gasodutos como o Baku-Tbilisi e Ceyhan que carregam petróleo e gás da Ásia Central para a Europa viviam sob a longa sombra do perigo russo no Mar Negro. Agora, com a ameaça russa praticamente eliminada dali, a Turquia emergiu como um corredor energético vital e cada vez mais influente.
Novas reservas de gás nos territórios marítimos da Turquia, Romênia e Bulgária no oeste do Mar Negro poderão ser exploradas sem a pressão constante da frota russa. Além disso, países vizinhos, como Romênia e Bulgária, que por décadas viveram acuados pela presença da frota russa em Sevastopol, sentem agora que a segurança deles finalmente está nas mãos de um aliado forte. A Geórgia, que enfrentou a ocupação russa em 2008, também encontra na Turquia uma garantia essencial para sua estabilidade. O vazio deixado pelo colapso da Rússia no Mar Negro está sendo preenchido por Ankara, que se posiciona como líder e estabilizadora na região do Mar Negro e do Cáucaso, fortalecendo sua influência muito além do esperado. Enquanto Putin sonhava com um domínio que cercasse a Turquia pelo sul, destruindo o significado da Convenção de Montreux, ele inadvertidamente desmantelou sua própria frota do Mar Negro com as próprias mãos. Essa queda marca não só o declínio russo no Mar Negro, mas um momento histórico onde o equilíbrio geopolítico do século XXI é redefinido. O que será o próximo capítulo dessa luta de gigantes e quais ondas essa mudança causará no mundo? Antes de tudo, lembre-se, a Crimeia parecia invulnerável. Putin chamava-a de fortaleza inabalável, de porta-aviões que não afundaria. No entanto, no amanhecer de 21 de setembro de 2025, drones kamikaze, guiados por operadores da Unidade Especial das Forças Armadas Ucranianas, voaram baixo como moscas irritantes. Eles encontraram alvos que ninguém ousava tocar, os lendários aviões anfíbios B-12 Chica da frota do Mar Negro. O motor rugiu, as hélices cortaram o ar úmido, o cheiro de combustível queimado se espalhou. Quando o primeiro projétil encontrou a asa, chamas vorazes engoliram o metal, transformando duas gaivotas em cinzas. A imagem de explosões verdes iluminando o céu noturno fez o coração de cada soldado russo acelerar em pânico. Como um simples enxame de drones conseguiu destruir o que Putin considerava um baluarte de aço? Mas o fogo ainda não havia apagado todas as sombras. Continuando a história, as explosões ainda ecoavam quando outra tempestade se formou sobre a península. Desta vez, os alvos foram 3 helicópteros MiG-8, pilares da mobilidade russa, estacionados como guardas silenciosos, e a estação de radar Nebu-U, o olho que vigiava o horizonte. O som metálico das lâminas girando foi substituído por um estalo seco quando os mísseis perfuraram as carcaças. O ar ficou carregado de fumaça densa, e o cheiro de óleo queimado se misturou ao da maresia. O Nebu-U, capaz de detectar caças furtivos como F-35 e mísseis de cruzeiro a centenas de quilômetros, foi silenciado, deixando a defesa aérea cega como um peixe fora d'água. Quem ousaria voar sobre a Crimeia sem ser visto agora que o vigia desapareceu? O que viria a seguir, quando a tempestade ainda não cessara? Agora, reflita sobre a fragilidade que se revelou. As poderosas plataformas S-400 e S-500, que custaram bilhões, foram desenhadas para interceptar jatos velozes, não enxames minúsculos de drones feitos de compósitos leves. Cada míssil lançado contra um kamikaze era como usar um canhão para caçar um mosquito, desperdiçar recursos, desperdiçar tempo. A tática ucraniana, porém, era engenhosa. Primeiro, drones de distração provocavam o radar a disparar mísseis caros, enquanto a defesa se ocupava, drones reais avançavam em múltiplas direções, sobrevoando a água fria, cruzando o céu como sombras. O som de alarmes incessantes se confundia com o zumbido dos motores, e a exaustão dos operadores russos se tornava palpável. Será que a Rússia conseguirá reparar essa rachadura antes que a maré vire contra ela? A batalha ainda reservava mais revelações. Por fim, visualize o tabuleiro que mudou. Com a frota russa reduzida a fantasmas, o vazio no Mar Negro foi preenchido por outra potência, a Turquia, com sua marinha experiente e moderna, assumiu o controle das rotas estratégicas. A Convenção de 1936 dos Estreitos, antes apenas um detalhe, agora se tornou a chave de ouro nas mãos de Ankara. Os gasodutos que trazem energia da Ásia para a Europa, antes ameaçados, respiram aliviados. Países como Romênia e Bulgária, que viveram sob a sombra de navios de guerra, encontram um novo guardião. Quem escreverá o futuro do Mar Negro quando o antigo gigante afundou? A história ainda está sendo escrita, e cada decisão pode virar o curso de uma região inteira.
Em setembro de 2025, a história da guerra na Crimeia ganhou um novo e dramático capítulo. Naquele dia, forças armadas ucranianas lançaram um ataque estratégico devastador contra a força naval e aérea da Rússia na península. O que parecia um dia comum se transformou em uma vitória simbólica para a coragem e a inteligência da Ucrânia, superando a força bruta e a arrogância russas. Os drones kamikaze, sob o comando de operadores da Unidade Militar Especial da Ucrânia, atingiram um alvo que Putin considerava inexpugnável, os legendários aviões anfíbios B-12 Shika, parte da frota do Mar Negro. Quando as chamas se elevavam, não apenas 2 aviões foram destruídos, mas também a crença da Rússia em sua invulnerabilidade na Crimeia. Este ataque, realizado com uma precisão cirúrgica, desmentiu a famosa defesa aérea de Putin, que alegava ter bilhões de dólares em sistemas S-400 e S-500. Acreditava-se que a Ucrânia estava apenas na defensiva, mas agora se provava capaz de infiltrar até mesmo as áreas mais protegidas do inimigo e caçar seus ativos mais valiosos em seu próprio quintal. Mas por que os B-12 Shika foram os alvos daquele dia? À primeira vista, esses aviões poderiam parecer sucatas da era soviética, mas eram essenciais para a frota russa, agindo como seus olhos e ouvidos tanto no mar quanto debaixo d'água. Eram responsáveis por detectar submarinos inimigos e patrulhar as águas do Mar Negro, coletando informações cruciais sobre os movimentos das forças da NATO. Destruir esses aviões fez com que a frota russa ficasse cega e surda, exposta à caça ucraniana. No mesmo dia, outra operação ucraniana se desenrolava em paralelo, atacando helicópteros russos e uma estação de radar vital para a defesa aérea. A perda de 3 helicópteros Mi-8, utilizados para diversas missões cruciais, foi um golpe significativo no moral russo. Contudo, o impacto mais profundo veio com a destruição do radar 55ZH-6 Neighbor, uma tecnologia avançada que deveria proteger a Crimeia de ameaças aéreas. Com esse sistema eliminado, a defesa aérea russa se tornou vulnerável, deixando a Crimeia aberta a ataques cada vez mais ousados. A pergunta que pairava no ar era: como a Rússia, com tanto equipamento caro e tecnologia avançada, permitiu que sua defesa se tornasse um tigre de papel frente a drones ucranianos de custo reduzido? A resposta se encontra nas fraquezas sistêmicas das forças armadas russas, onde a corrupção e a falta de disciplina minaram a eficácia das tecnologias desenvolvidas. A habilidade da Ucrânia em penetrar defesas cada vez mais fracas é um claro indicador da decadência que afeta as capacidades russas. Assim, a renovada ofensiva da Ucrânia na Crimeia não significava apenas uma série de vitórias militares, representava um sinal claro de que o ato final da guerra na região estava em andamento. Uma força ocupante com defesas aéreas tão comprometidas e seu poderio naval encurralado em portos enfrentava um colapso iminente. Com a queda do sistema de defesa, os próximos alvos ucranianos se tornariam inevitáveis. As principais bases aéreas, agora fragilizadas, estavam à mercê de ataques ucranianos. Menos de 24 horas após a operação histórica de 21 de setembro, novos golpes foram desferidos. Os alvos agora eram os importantes campos de aviação de Katyusha e Belbek, pilares da Força Aérea Russa. A eliminação desses alvos fundamentais não apenas destruiu recursos valiosos, mas sinalizou o colapso do poder aéreo russo na península. O céu de Crimeia, antes dominado por caças e helicópteros, agora ecoava com a certeza de que as defesas estavam em ruínas. A meta final da Ucrânia era conquistar a superioridade aérea completa, erradicando as últimas forças russas e pressionando os portos navais de Sevastopol. Sem dúvida, cada movimento rumo à restauração da soberania ucraniana trazia consigo uma nova perspectiva para o futuro da Crimeia. No dia 21 de setembro de 2025, as Forças Armadas ucranianas escreveram um novo e estratégico capítulo na brutal história da guerra pela Crimeia. Os drones ucranianos realizaram um ataque crucial contra o poder naval e aéreo da Rússia na península. Mas não se tratou de um ataque qualquer. Foi uma vitória simbólica que destacou a coragem, inteligência e o poder tecnológico da Ucrânia sobre a força bruta, arrogância e o sistema corrupto da Rússia. Os drones kamikaze, guiados por operadores da principal unidade militar especializada das Forças Armadas ucranianas, miraram em um alvo considerado indestrutível por Putin, os aviões anfíbios B-12 Shika, conhecidos como os Gaivota da Frota do Mar Negro.
Quando os drones atingiram seu objetivo, as chamas que se elevaram não destruíram apenas 2 aviões, mas também reduziram a um monte de cinzas o mito da invulnerabilidade da Rússia na Crimeia. Este ataque foi um feito notável, realizado com precisão cirúrgica, apesar da famosa cúpula de defesa aérea de Putin, que alegava estar equipada com bilhões de dólares em sistemas de defesa S-400 e S-500. Todos se perguntavam por que os B-12 Shika, considerados os guardas do mar na Crimeia, foram alvo desse ataque. À primeira vista, esses aviões podem parecer obsoletos, mas sua função era vital para a frota russa. Equipados com tecnologia de ponta para a guerra antissubmarina, esses aviões eram os olhos e ouvidos da frota. Sua missão principal era detectar e caçar submarinos que se moviam em silêncio. Embora a Ucrânia não tivesse submarinos próprios, os aviões B-12 estavam em uma caça ainda mais importante, os drones marinhos kamikaze da Ucrânia, que atacavam navios de guerra russos um a um. Além disso, esses aviões realizavam importantes patrulhas marítimas e missões de reconhecimento, monitorando o movimento de navios da OTAN e coletando informações. Portanto, a destruição dos B-12 não foi apenas a eliminação de 2 aviões, foi um golpe profundo na capacidade de resposta da frota do Mar Negro da Rússia. Nesse mesmo dia, as forças ucranianas estavam se preparando para desferir outro golpe devastador contra a Rússia na Crimeia. O ataque do dia 21 não foi limitado à queda das gaivotas. Enquanto isso, outras operações realizadas por tropas ucranianas estavam trazendo resultados sangrentos. Desta vez, o alvo eram os helicópteros, essenciais para o exército russo e a estação de radar, parte crucial da rede de defesa aérea. A resultante destruição de 3 helicópteros Mi-8, que desempenhavam várias funções, foi um golpe severo na capacidade russa de resposta. Mas o verdadeiro prêmio deste ataque foi a estação de radar, o Radar 55ZH-6 Nebu-U, um dos sistemas mais avançados da Rússia. A destruição do Nebu efetivamente cegou todo o sistema defensivo russo, permitindo que mísseis e aeronaves Tyalt da Ucrânia infiltrassem o espaço aéreo da Crimeia com muito mais facilidade. Então, a pergunta permanece: como um sistema de defesa que parece impenetrável se torna tão vulnerável? A resposta reside nas fraquezas sistêmicas da tecnologia militar e da doutrina russa. Os sistemas, projetados para inimigos diferentes, falham frente aos drones kamikaze da Ucrânia, que são pequenos e difíceis de detectar. As táticas inventivas da Ucrânia, como ataques em camadas, aqueles em que drones enganam os radares russos, tornam muito mais difícil para os sistemas de defesa responderem eficazmente. A corrupção e a falta de disciplina nas forças armadas da Rússia se tornam evidentes. Os ataques coordenados em 21 de setembro não foram meras vitórias isoladas, foram sinais da queda do poder russo na Crimeia. À medida que a frota do Mar Negro se tornava um fantasma, um grande vácuo de poder se formava, preenchido por uma presença crescente e inquestionável: a Turquia. Com a neutralização da frota russa, um período de mudanças dramáticas começava a se desenhar no Mar Negro. E se tudo isso já era impressionante, em apenas um dia, a Ucrânia voltou a atacar. No dia 22 de setembro, novos alvos foram visados: as bases militares Katyasha e Belbek, os bastiões da aviação russa na região. Com a estação de radar destruída, a capacidade de defesa da Rússia foi comprometida. A ocorrência de ataques simultâneos nessas bases foi um indicativo da vulnerabilidade do poder aéreo russo, pavimentando o caminho para uma mudança radical na balança de poder na Crimeia. À beira deste novo desfecho, a pergunta persiste: qual será o próximo movimento da Ucrânia? O que se desenhará nos céus da Crimeia à medida que a Turquia se posiciona como a única potência dominadora do Mar Negro? A resposta está prestes a se revelar.